Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 27 de março, que bênção ter você aqui conosco. Olha, como tem sido gratificante viver esses dias com vocês, lendo a palavra de Deus. Quantos testemunhos eu tenho ouvido de como Deus está abençoando a vida das pessoas, que elas estão lendo de uma forma assídua a palavra de Deus. E muitos que não conseguem ler por diversos motivos, estão ouvindo a leitura bíblica diária de uma forma inédita. Elas estão ouvindo a Bíblia toda ao longo do ano. Isso também é maravilhoso. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso assim, dessa forma, diária assim. Maravilhoso, né? Então eu quero que você compartilhe, ensine o seu avô, a sua avó, a sua tia, a sua mãe, o seu tio, o seu pai, ou aquela pessoa mais de idade que você conhece, ensine-a a ouvir a palavra de Deus aqui pelo canal. Ensine ela a clicar no link para ela ouvir. Se você não recebe no seu WhatsApp, me manda um zap, o meu número está aqui na descrição desse vídeo, eu mando o link direto para essa pessoa, você só ensina ela a clicar naquele link para ela ouvir a palavra e ouvir a oração da manhã. Eu tenho certeza que vai ser poderoso. Lembrando que o texto que eu vou falar agora aqui, ele aparece na imagem que você está vendo e também está lá na minha rede social, lá no meu Instagram, tá bom? Lembre de deixar o seu like, seu joinha e compartilhar. Compartilhe em abundância, deixa o seu like. Bem, hoje nós leremos Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 até Deuteronômio capítulo 8, versículo 20. Depois nós continuaremos em Lucas, lá no Novo Testamento, no capítulo 7, versículo 36, até Lucas capítulo 8, versículo 3. Depois nós leremos o Salmo de número 69, versículo 1 até Salmo 69, versículo 18. E depois finalizaremos com Provérbios capítulo 12, versículo 1. Vamos à leitura da palavra de Deus? Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá de diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e poderosas que vocês. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês a conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Não se unam a elas por meio de casamentos, nem deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposa para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorarem outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente, se vocês fizerem isso, né? Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas, cortem os postes de Azerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo que pertencem ao Senhor seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor seu Deus os escolheu para serem sua propriedade especial. Se o Senhor não afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram menor de todas as nações, a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que ele fez aos seus antepassados. Diga-se, Abraão, Isaque e Jacó, né? Veja, Deus não escolheu Israel porque era numeroso, porque era grande, porque era bonito, porque era feio. Não, ele escolheu porque ele amou e foi fiel ao juramento feito a Abraão, Isaque e Jacó. Oh, Deus fiel, maravilhoso. E continua: por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Versículo 9: reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele não é o Deus fiel que cumpre, Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou.
Se vocês guardarem esses estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os livrará, ou ele os amará, e os abençoará, e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda a enfermidade. Não permitirá que sofram doenças terríveis que conheceram no Egito, aquelas que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembrem-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez a Faraó e toda a terra do Egito. Apenas olhe pela sua memória de fé, né? Lembrem-se, versículo 19, das grandes demonstrações de poder que o Senhor seu Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus está entre vocês, e é Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de vocês pouco a pouco. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor seu Deus as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem nem a prata nem o ouro que os reveste. Não tome nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor seu Deus. Aleluia. Versículo 26. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Capítulo 8, versículo 1. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês servirão, assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Gente, naquela época essas pessoas tinham um par de roupa, 2 pares de roupa no máximo, não é como hoje. E Deus abençoou de tal maneira que aquelas roupas nem sequer se gastavam, nem os sapatos, né? Coisa linda. Versículo 5.
Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e nas colinas. Preciso fazer uma observação aqui. Eles estavam andando no deserto. Deus precisava preparar a água para eles. Agora Deus está dizendo que aquela terra é tão boa, que tem riacho, que tem tanque cheio de água, que tem fontes que jorram nos vales e nas colinas. Olha que bênção. Versículo 8. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras, romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor seu Deus e desobedeçam aos seus mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão da terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que nem seus antepassados conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que Ele fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Agora vamos a Lucas, capítulo 36, capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convocou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de um alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou uma história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele que perdoou a dívida maior. Jesus disse: está certo. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou
os meus pés com seus cabelos. Você não cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados delas, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então disse a mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que pode andar por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Capítulo 8, versículo 1. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Agora vamos a Salmos capítulo 69, Salmo 69, versículo 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que não roubei. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam, ó soberano dos exércitos. Não deixes que por minha causa sejam humilhados. Ó Deus de Israel, por tua causa, pois, suporto insultos, meu rosto está coberto de vergonha. Até meus irmãos fingem que não me conhecem, tratam-me como um desconhecido. O zelo por tua casa me consome. Os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Quando choro e jejuo, eles zombam de mim. Quando visto pano de saco, eles riem de mim. Sou o assunto principal de suas conversas, e os bêbados cantam a meu respeito. Eu, porém, continuo orando a ti, Senhor, na esperança de que desta vez mostrará teu favor. Responde-me, ó Senhor, por teu grande amor, salva-me por tua fidelidade. Livra-me do atoleiro, não permitas que eu me afunde ainda mais. Salva-me dos que me odeiam e tira-me das águas profundas. Não deixes que as correntezas me cubram, nem que as águas profundas me engulam, nem que a cova da morte me devore. Responde às minhas orações, ó Senhor, pois o teu amor é bom. Cuida de mim, pois tua misericórdia é imensa. Não te esconda de teu servo. Responde-me sem demora, pois estou aflito. Vem e resgata-me. Livra-me de meus inimigos. Provérbios capítulo 12, versículo 1. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Esta é a palavra de Deus, que ela possa ter falado ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Deixa seu like e nos vemos amanhã em nome de Jesus.